Imagine por um momento que eu lhe dissesse que existe um poder dentro de você, tão vasto e tão profundo, que se você aprendesse a controlá-lo, poderia criar qualquer realidade que desejasse. Esse poder não está em algum lugar distante ou em alguma fórmula mágica secreta. Ele está exatamente onde você está agora, funcionando silenciosamente, moldando cada aspecto da sua vida. Bob Proctor passou décadas ensinando uma verdade fundamental que muitos ignoram. 95% da sua vida é controlada pela sua mente subconsciente. Isso significa que a maior parte do que você experimenta, desde seus relacionamentos até sua conta bancária, desde sua saúde até suas oportunidades, está sendo dirigida por essa parte invisível da sua consciência. E aqui está a parte mais importante. Esse poder está trabalhando para você ou contra você a cada segundo de cada dia, baseado no que você programou nele. Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse no piloto automático, repetindo os mesmos padrões dia após dia, ano após ano, sem nunca questionar por que suas vidas não mudam. A resposta está na mente subconsciente. Ela é como um jardim fértil, onde as sementes dos seus pensamentos, crenças e emoções são plantadas. E assim como um jardim não julga as sementes que você planta, sua mente subconsciente não julga os pensamentos que você alimenta. Ela simplesmente aceita e manifesta. Se você plantar sementes de dúvida, medo e limitação, sua vida refletirá exatamente isso. Se você plantar sementes de abundância, possibilidade e fé, sua realidade começará a se transformar de maneiras que parecerão quase milagrosas. Vamos começar entendendo o que exatamente é essa mente subconsciente. Bob Proctor explicava que temos dois aspectos da mente: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aquela que você está usando agora para ler estas palavras, para pensar, analisar e tomar decisões. Ela é lógica, racional e trabalha com raciocínio dedutivo. Mas aqui está o problema. A mente consciente só pode processar um pensamento de cada vez e se cansa facilmente. É limitada. A mente subconsciente, por outro lado, é completamente diferente. Ela nunca dorme, nunca descansa, e está processando milhões de bits de informação a cada segundo. Ela controla sua respiração enquanto você dorme, faz seu coração bater sem que você precise pensar nisso, regula sua temperatura corporal e gerencia todos os processos automáticos do seu corpo. Mas a mente subconsciente faz muito mais do que isso. Ela é o depósito de todas as suas experiências passadas, todas as suas memórias, todos os seus hábitos e, mais importante, todas as suas crenças. Bob Proctor chamava essas crenças profundamente enraizadas de paradigmas. Um paradigma é essencialmente uma programação mental, um conjunto de crenças que foram instaladas em sua mente subconsciente, principalmente durante os primeiros anos de vida, através da repetição constante. Seus pais, professores, mídia, cultura, religião, todos contribuíram para formar esses paradigmas. E aqui está algo que mudará a sua perspectiva. A maior parte dos seus paradigmas foram instalados antes dos 7 anos de idade, quando sua mente consciente ainda não estava totalmente desenvolvida para filtrar e questionar as informações que recebia. Pense nisso por um momento. Se alguém lhe disse repetidamente quando criança que dinheiro não cresce em árvores, que é difícil ganhar dinheiro, que pessoas ricas são gananciosas ou que você precisa trabalhar duro a vida toda apenas para sobreviver, essas ideias se tornaram parte do seu paradigma financeiro. E não importa o quanto você conscientemente queira riqueza e abundância, se seu paradigma subconsciente diz o contrário, você sabotará seus próprios esforços. Você pode começar negócios que falham, fazer investimentos ruins ou simplesmente nunca conseguir avançar financeiramente, porque sua programação subconsciente está trabalhando contra seus desejos conscientes.
Bob Proctor costumava contar a história de um termostato para explicar como o paradigma funciona. Imagine que você tem um termostato em sua casa programado para 21 graus. Se a temperatura sobe para 23 graus, o que acontece? O ar-condicionado liga automaticamente e traz a temperatura de volta para 21. Se a temperatura cai para 19 graus, o aquecimento liga e traz de volta para 21. O termostato não pensa, não julga, simplesmente mantém a temperatura no ponto programado. Seu paradigma funciona exatamente da mesma maneira. Se você está programado para ganhar 50 mil por ano, pode até receber um aumento ou começar um negócio que lhe dê mais dinheiro, mas eventualmente algo acontecerá que trará sua renda de volta para o ponto programado. Você terá uma emergência, fará uma compra impulsiva ou de alguma forma o dinheiro simplesmente desaparecerá. A boa notícia é que assim como você pode reprogramar um termostato, você pode reprogramar seu paradigma. Mas aqui está o desafio. Você não pode mudar seu paradigma apenas com lógica e razão. Você não pode simplesmente decidir conscientemente que quer ser rico e esperar que isso aconteça. A mente subconsciente não funciona com lógica. Ela funciona com repetição e emoção. Bob Proctor ensinou que para mudar um paradigma, você precisa impregnar sua mente subconsciente com novos pensamentos e crenças através da repetição constante, combinada com sentimento intenso. Isso significa que você precisa pensar nos mesmos pensamentos positivos repetidamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que eles se tornem parte da sua programação subconsciente. Agora, você pode estar se perguntando, como exatamente faço isso? Como imprimo novas crenças na minha mente subconsciente? A resposta está em um processo que Bob Proctor praticou religiosamente todos os dias de sua vida. Afirmações conscientes, visualização e o cultivo deliberado de emoções elevadas. Vamos mergulhar profundamente em cada um desses elementos, porque entender e aplicar isso literalmente mudará sua vida de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Primeiro, vamos falar sobre afirmações. Uma afirmação é uma declaração positiva no tempo presente que descreve o que você deseja como se já fosse sua realidade atual. Bob Proctor não apenas falava sobre afirmações, ele as vivia. Ele tinha um cartão de afirmação que carregava consigo o tempo todo e o lia várias vezes ao dia, todos os dias, por anos. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Não é suficiente apenas ler as palavras mecanicamente. Você precisa sentir as palavras. Você precisa envolver emoção profunda ao repetir suas afirmações. Por quê? Porque a mente subconsciente é emocional, não lógica. Ela responde ao sentimento, não ao pensamento racional. Quando você diz, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno de toda a riqueza, você não pode simplesmente falar isso como um robô. Você precisa fechar os olhos, respirar profundamente e realmente sentir como seria ter abundância ilimitada em sua vida. Sinta a gratidão, a alegria, a liberdade que a prosperidade traria. Sinta o alívio de nunca ter que se preocupar com dinheiro novamente. Sinta o poder de poder ajudar outras pessoas, de poder viajar, de poder dar aos seus filhos tudo o que eles precisam. Quando você combina as palavras da afirmação com a emoção correspondente, você está literalmente reprogramando sua mente subconsciente. Você está dizendo ao seu subconsciente, este é o meu novo ponto de ajuste, esta é minha nova realidade. Bob Proctor ensinava que você deve ler suas afirmações pelo menos 2 vezes por dia, de manhã quando acorda e à noite antes de dormir. Por que esses momentos específicos? Porque quando você acorda, sua mente está em um estado alfa, mais receptiva à programação. Seus filtros conscientes ainda não estão totalmente ativos, então as mensagens podem ir diretamente para o subconsciente com menos resistência.
Da mesma forma, à noite antes de dormir, quando você está relaxado e sonolento, sua mente consciente está quieta, permitindo que as afirmações penetrem profundamente no subconsciente. E enquanto você dorme, seu subconsciente trabalha nessas novas instruções, processando-as, integrando-as, fazendo conexões neurais que apoiarão seus novos padrões de pensamento. Mas afirmações sozinhas não são suficientes. Você precisa adicionar a elas o poder da visualização. Bob Proctor dizia que a visualização é o processo de criar imagens mentais vívidas do que você deseja. E aqui está algo fascinante que a ciência moderna confirmou. Quando você visualiza algo em detalhes suficientes, seu cérebro não consegue distinguir entre a experiência imaginada e a experiência real. Estudos de neuroimagem mostraram que as mesmas áreas do cérebro que se acendem quando você realmente faz algo, também se acendem quando você apenas imagina fazê-lo com intensidade suficiente. Atletas olímpicos usam isso o tempo todo. Eles passam horas visualizando suas performances antes da competição real. Eles veem cada movimento, sentem seus músculos se contraindo, ouvem os sons da multidão, sentem a medalha de ouro sendo colocada em seus pescoços. E quando chega a hora da competição real, seus corpos respondem como se já tivessem feito isso 1000 vezes antes, porque na mente deles já fizeram. Bob Proctor aplicava esse mesmo princípio aos resultados financeiros e de vida. Ele visualizava diariamente o estilo de vida que desejava. Via-se vivendo naquela grande casa, dirigindo aquele carro, ajudando milhares de pessoas, tendo a liberdade de fazer o que quisesse quando quisesse. E aqui está a chave. Você não visualiza para obter algo no futuro. Você visualiza como se já tivesse agora. Bob Proctor insistia nisso repetidamente. Você não diz, eu vou ser rico. Você diz, eu sou rico. Você não imagina algum dia futuro vago quando terá sucesso. Você se vê tendo sucesso agora, neste momento. Por quê? Porque a mente subconsciente não conhece passado ou futuro, ela só conhece o agora. Quando você visualiza algo como se fosse real agora, sua mente subconsciente aceita isso como um fato e começa a mover você em direção a essa realidade, atraindo pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão em harmonia vibracional com sua imagem mental. Isso nos leva a um dos conceitos mais profundos que Bob Proctor ensinou: frequência vibracional. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Sua mesa, sua cadeira, seu corpo, seus pensamentos, tudo é energia em movimento. E aqui está o princípio fundamental da lei da atração. Energia de mesma frequência se atrai. Se você está vibrando na frequência de escassez, medo e limitação, você atrairá mais situações que correspondem a essa frequência. Se você está vibrando na frequência de abundância, gratidão e possibilidade, você atrairá experiências que correspondem a essa frequência mais elevada. Bob Proctor explicava que seus pensamentos determinam seus sentimentos determinam suas ações, e suas ações determinam seus resultados. Mas ainda mais fundamental, seus pensamentos e sentimentos emitem uma frequência vibracional que literalmente atrai experiências correspondentes para sua vida. Isso não é pensamento positivo superficial ou wishful thinking. Isso é física quântica. Isso é a lei da atração em ação. E funciona, quer você acredite ou não, da mesma forma que a gravidade funciona, quer você acredite nela ou não. Então, como você eleva sua frequência vibracional? Através de pensamentos elevados e emoções elevadas. Quando você se sente grato, quando se sente confiante, quando se sente apaixonado pela vida, quando se sente abundante, você está vibrando em uma frequência alta. Nessa frequência você se torna um ímã para coisas boas. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem. Recursos se materializam. Coincidências acontecem.
Bob Proctor chamava isso de estar em harmonia com a fonte infinita de tudo o que é bom. Por outro lado, quando você se sente ansioso, preocupado, com medo, ressentido, ciumento, você está vibrando em uma frequência baixa. Nessa frequência, você repele as coisas boas e atrai mais do que não quer. Você encontra obstáculos, problemas, pessoas difíceis, tudo parece uma luta. E então você diz, viu, eu sabia que ia dar errado, sem perceber que foi sua própria frequência baixa que criou essa realidade. A solução, de acordo com Bob Proctor, é tornar-se consciente de seus pensamentos e sentimentos momento a momento e deliberadamente escolher pensamentos que o fazem sentir-se bem. Isso não significa negar os problemas reais ou fingir que desafios não existem. Significa escolher focar no que você quer em vez do que não quer. Significa focar em soluções em vez de problemas. Significa focar em possibilidades em vez de limitações. E, acima de tudo, significa cultivar o sentimento de gratidão, porque gratidão é a frequência emocional mais poderosa para atrair mais coisas pelas quais ser grato. Bob Proctor tinha uma prática simples mas profunda. Toda manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, ele passava alguns minutos em gratidão profunda. Ele agradecia pela vida, pela saúde, pela família, pelas oportunidades, pela consciência, por tudo. Ele não esperava até conseguir o que queria para ser grato. Ele era grato antecipadamente, grato pela abundância que já estava a caminho, grato pelos milagres que estavam prestes a se manifestar. E essa prática de gratidão antecipada colocava-o instantaneamente em uma frequência vibracional alta que atraía experiências correspondentes. Agora, deixe-me compartilhar algo crucial que Bob Proctor enfatizava constantemente. Conhecimento sem aplicação é inútil. Você pode saber tudo sobre a mente subconsciente, pode entender perfeitamente a lei da atração, pode conhecer todos os princípios do sucesso, mas se não aplicar esse conhecimento através de ação consistente, nada mudará. Bob Proctor dizia, você não pode pensar em si mesmo para a riqueza, você precisa pensar e agir. A ação é a ponte entre o mundo invisível do pensamento e o mundo visível dos resultados. Mas aqui está o refinamento importante. Não é apenas qualquer ação, é ação inspirada. Ação inspirada é a ação que vem de um lugar de clareza, certeza e alinhamento com seu desejo. Não é ação desesperada, não é ação baseada em medo, não é ação frenética tentando fazer acontecer. É ação que parece certa, que flui naturalmente, que você sente guiado a tomar. Quando você está em sintonia com sua mente subconsciente e em alta frequência vibracional, você receberá impulsos, intuições, ideias que o guiarão para a ação certa no momento certo. Bob Proctor contava a história de como ele próprio começou com absolutamente nada. Ele estava ganhando $400 por mês, estava endividado, infeliz, sem direção. Então, ele foi apresentado ao livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e pela primeira vez compreendeu que sua mente era a chave para mudar sua vida. Ele começou a estudar os princípios, começou a aplicá-los religiosamente, começou a visualizar um rendimento muito maior, começou a agir como a pessoa que queria se tornar. E dentro de um ano, sua renda aumentou de $4.800 por ano para mais de $100.000 por ano. Não porque ele ficou mais velho, mais experiente ou mais educado, mas porque ele reprogramou sua mente subconsciente. E aqui está algo que Bob Proctor descobriu através de décadas de ensino. Quando você muda sua mente subconsciente, você não apenas atrai resultados diferentes, você se torna uma pessoa diferente. Seus hábitos mudam automaticamente, suas reações mudam, suas escolhas mudam. As pessoas ao seu redor começam a tratá-lo diferentemente porque você está emanando uma energia diferente. Oportunidades que você nunca notou antes, de repente, se tornam óbvias.
Você se encontra no lugar certo, na hora certa, repetidamente. E as pessoas chamam isso de sorte. Mas Bob Proctor dizia que sorte é simplesmente preparação encontrando oportunidade. E a preparação começa na mente. Agora vamos falar sobre o papel crítico que o ambiente desempenha em programar sua mente subconsciente. Bob Proctor era inflexível sobre isso. Você se torna a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você está cercado por pessoas negativas, pessimistas, que reclamam o tempo todo, que falam sobre o quão difícil é tudo, que criticam aqueles que tentam melhorar, sua mente subconsciente absorverá essa energia e esses padrões de pensamento. Você começará a pensar como eles, falar como eles, agir como eles e obter os mesmos resultados medíocres que eles têm. Por outro lado, se você se cercar de pessoas positivas, ambiciosas, que estão crescendo, que apoiam seus sonhos, que acreditam em possibilidades, que estão fazendo coisas incríveis em suas próprias vidas, você absorverá essa energia também. Você começará a pensar maior, sonhar maior, agir com mais ousadia. É por isso que Bob Proctor sempre encorajava as pessoas a serem muito cuidadosas sobre com quem passam tempo. Ele dizia: se você não pode fisicamente estar perto de pessoas de sucesso, leia seus livros, ouça seus áudios, assista seus vídeos. Encha sua mente com as ideias de grandes pensadores e sua mente subconsciente será programada com padrões de grandeza. E isso se estende ao que você consome através de todos os seus sentidos. O que você assiste na televisão, o que você lê, que tipo de música você ouve, de que você fala. Bob Proctor eliminava deliberadamente qualquer entrada negativa em sua vida. Ele não assistia notícias porque sabia que eram projetadas para provocar medo e preocupação. Ele não lia jornais que se concentravam em desastres e tragédias. Ele enchia sua mente apenas com conteúdo que o elevava, educava e inspirava. Ele dizia: proteja sua mente como protegeria sua casa. Você não deixaria um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Por que você deixaria pensamentos negativos entrarem em sua mente e roubar seus sonhos? Aqui está outra verdade profunda que Bob Proctor ensinava. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Isso significa que quando você passa tempo visualizando seu sucesso, sentindo as emoções do sucesso, agindo como se já fosse bem-sucedido, sua mente subconsciente aceita isso como realidade e começa a reorganizar sua vida para corresponder a essa realidade. É por isso que atores muitas vezes se tornam as personagens que interpretam. É por isso que quando você finge estar confiante, eventualmente se torna confiante de verdade. É por isso que quando você age como se fosse rico, oportunidades de riqueza começam a aparecer. Bob Proctor tinha um exercício poderoso que ele fazia e ensinava aos outros. Ele chamava de vivendo no fim. Isso significa que você começa a viver agora como viveria quando atingisse seu objetivo. Se seu objetivo é ser financeiramente livre, como você se comportaria se já fosse financeiramente livre? Você andaria com mais confiança? Vestiria-se diferente? Falaria diferente? Tomaria decisões diferentes? Então comece a fazer isso agora. Não espere até ter o dinheiro para agir como uma pessoa próspera. Haja como uma pessoa próspera agora, e o dinheiro seguirá, porque você está emitindo a frequência de prosperidade. Mas aqui está onde muitas pessoas tropeçam. Elas confundem agir como se com fingir ou ser falso. Não é sobre pretensão ou arrogância, é sobre alinhamento interno, é sobre acreditar tão profundamente que você é digno e capaz que isso se reflete naturalmente em como você se apresenta ao mundo. Bob Proctor era um homem humilde, mas ele tinha uma certeza inabalável em seu valor e suas habilidades. Ele sabia que merecia sucesso não porque era melhor que outros, mas porque entendia as leis que governam o sucesso e as aplicava consistentemente.
Falemos agora sobre o impacto da mente subconsciente na sua saúde física. Bob Proctor entendia profundamente a conexão mente-corpo. Ele sabia que seus pensamentos não afetam apenas sua realidade externa, mas também sua biologia interna. Quando você está constantemente estressado, ansioso e preocupado, seu corpo libera hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Esses hormônios, quando presentes cronicamente, suprimem seu sistema imunológico, aumentam a inflamação, elevam sua pressão arterial e o tornam suscetível a doenças. Por outro lado, quando você cultiva pensamentos de paz, gratidão, alegria e amor, seu corpo libera químicos curativos como endorfinas, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissores fortalecem seu sistema imunológico, reduzem inflamação, melhoram função cardíaca e promovem cura e regeneração. Há casos documentados de pessoas curando-se de doenças supostamente incuráveis, simplesmente mudando seus padrões de pensamento. Bob Proctor não estava dizendo que pensamento positivo substitui tratamento médico, mas ele sabia que a mente é um componente poderoso na cura. Ele praticava o que pregava. Bob Proctor, mesmo em seus 80 anos, tinha mais energia que a maioria das pessoas na metade de sua idade. Ele atribuía isso não apenas à boa nutrição e exercício, mas principalmente à sua saúde mental e espiritual. Ele começava cada dia em um estado de gratidão e expectativa positiva. Ele visualizava seu corpo saudável, forte e vibrante. Ele falava com seu corpo com amor e respeito. Ele não dava poder a pensamentos de doença ou declínio, e, como resultado, seu corpo respondia com vitalidade e longevidade notáveis. Bob Proctor também ensinava sobre o poder das palavras. Ele dizia: palavras são containers de poder. As palavras que você fala não apenas influenciam outras pessoas, elas programam sua própria mente subconsciente. Quando você diz coisas como: eu nunca tenho dinheiro suficiente, eu sempre fico doente nesta época do ano, eu não sou bom em matemática, eu nunca consigo emagrecer, você está dando instruções diretas à sua mente subconsciente, e ela obedientemente criará experiências que correspondem a essas declarações. A solução é tornar-se impecavelmente consciente da sua linguagem. Elimine frases limitantes do seu vocabulário. Pare de falar sobre o que não quer e comece a falar apenas sobre o que quer. Em vez de "eu não posso pagar isso", diga "como posso pagar isso?". Em vez de "eu tento, mas nunca funciona", diga "estou encontrando novas maneiras de fazer isso funcionar". Em vez de "eu sempre tenho má sorte", diga "coisas boas estão sempre acontecendo comigo". Pode parecer estranho no início, especialmente se sua situação atual não corresponde às suas palavras, mas lembre-se, você não está descrevendo o que é, você está declarando o que será, e sua mente subconsciente não conhece a diferença. Bob Proctor tinha uma técnica específica para lidar com dúvidas e medos quando eles surgiam. E eles surgiam porque ele era humano. Ele não negava o medo ou tentava suprimi-lo. Em vez disso, ele o reconhecia e então escolhia conscientemente substituir o pensamento temeroso por um pensamento de fé. Ele dizia: o medo e a fé são ambos formas de acreditar em algo que você não pode ver. O medo é acreditar em resultados negativos. A fé é acreditar em resultados positivos. Ambos exigem a mesma quantidade de energia mental. Então, por que não escolher fé? Quando pensamentos de dúvida surgiam, Bob Proctor imediatamente os interrompia dizendo em voz alta: eu rejeito esse pensamento. Isso não é quem eu sou. Isso não é o que eu acredito. E então, ele deliberadamente substituía o pensamento negativo por sua afirmação positiva. Ele fazia isso repetidamente, sempre que necessário, treinando sua mente para automaticamente ir para pensamentos capacitadores em vez de limitantes. Com o tempo, os pensamentos negativos se tornavam cada vez mais raros porque novos caminhos neurais
foram formados que naturalmente gravitavam em direção ao positivo. Uma das coisas mais profundas que Bob Proctor ensinava era que você já tem dentro de você tudo o que precisa para criar a vida que deseja. Você não precisa de mais educação, mais conexões, mais dinheiro, mais sorte. Você simplesmente precisa acessar o poder da sua mente subconsciente e direcioná-lo conscientemente. O universo é infinitamente abundante. Há mais do que suficiente para todos. Não há competição no nível espiritual, apenas criação. Quando você entende isso no nível subconsciente, você para de se sentir em falta, para de se comparar aos outros, para de se preocupar com escassez e começa a operar de um lugar de abundância ilimitada. Bob Proctor explicava que a maioria das pessoas está vivendo em um paradigma de escassez, porque foi isso que lhes foi ensinado. Eles acreditam que há apenas uma quantidade limitada de sucesso, dinheiro, amor, oportunidades. Então eles sentem que precisam lutar, competir, acumular, proteger o que têm. Mas esse paradigma de escassez cria a própria escassez que temem. Quando você opera de escassez, você contrai, você segura, você tem medo de perder, e essa energia de contração repele a abundância. O paradigma de abundância é completamente diferente. Quando você entende que vive em um universo infinitamente abundante, você se abre, você dá livremente, você compartilha generosamente. Você não tem medo de perder, porque sabe que mais sempre virá. E, ironicamente, essa energia de abertura e generosidade atrai abundância de volta para você multiplicada. Bob Proctor era extraordinariamente generoso com seu conhecimento, seu tempo, seus recursos. Ele sabia que quanto mais ele dava, mais recebia, não porque estava tentando manipular uma lei universal, mas porque estava vivendo em alinhamento com uma lei universal, a lei de circulação. Agora, vamos abordar algo que confunde muitas pessoas. Se a lei da atração funciona, por que não posso apenas sentar e visualizar e esperar que tudo apareça magicamente? Bob Proctor era muito claro sobre isso. Você precisa de ação, mas não qualquer ação. Ação alinhada. Quando você programa sua mente subconsciente com sua visão e mantém uma frequência vibracional alta, você começará a receber intuições, ideias, impulsos. Essas são mensagens da sua mente subconsciente guiando você para a ação apropriada. Você precisa agir sobre essas intuições imediatamente. Bob Proctor dizia: não espere até estar pronto. Não espere até ter todas as informações. Não espere até o momento perfeito. Quando você recebe uma intuição, um impulso para ligar para alguém, para ir a algum lugar, para iniciar algo, faça imediatamente, porque essa intuição está vindo da inteligência infinita através da sua mente subconsciente. É a maneira do universo de guiá-lo para a sua manifestação. Mas se você ignorar essas intuições, se você hesitar, se você questionar demais, a oportunidade passa. A maioria das pessoas perde suas bênçãos porque elas não reconhecem ou não agem sobre orientação intuitiva. Bob Proctor também falava sobre a importância da persistência. Mudar seu paradigma não é um evento único, é um processo. Você não lê uma afirmação uma vez e espera que sua vida mude. Você não visualiza uma vez e espera milagres. Você faz isso consistentemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, se necessário, até que a nova programação esteja tão profundamente enraizada em seu subconsciente que se torna sua natureza automática. Bob Proctor fazia suas práticas mentais todos os dias por mais de 50 anos. Não porque ele tinha que, mas porque ele amava os resultados que obtinha. E aqui está algo encorajador. Quanto mais você pratica, mais rápido vê resultados. Quando você é consistente com suas afirmações, visualizações e práticas de alta frequência, você constrói momentum. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo, ficando maior e mais rápida.
Nos estágios iniciais, pode parecer que nada está acontecendo. Você pode não ver mudanças externas imediatas, mas isso não significa que nada está acontecendo. Profundamente em sua mente subconsciente, mudanças estão ocorrendo. Novos caminhos neurais estão sendo formados. Velhos padrões estão sendo dissolvidos. E então, de repente, uma mudança acontece. A realidade externa começa a refletir a realidade interna que você tem cultivado. Bob Proctor chamava isso de período de gestação. Assim como uma semente plantada na terra, não brota instantaneamente, mas está crescendo invisivelmente sob a superfície. Suas sementes mentais precisam de tempo para germinar. A maioria das pessoas desiste muito cedo. Elas plantam as sementes, não veem resultados imediatos e decidem que não funciona. Mas se apenas persistissem um pouco mais, veriam o breakthrough. Bob Proctor dizia: o sucesso está sempre a apenas um passo além de onde a maioria das pessoas desiste. Ele também ensinava que você precisa estar aberto para receber de maneiras inesperadas. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito específica de como seu desejo deve se manifestar, e então perdem oportunidades porque vêm em uma forma diferente do que esperavam. A mente subconsciente, trabalhando com inteligência infinita, encontrará o caminho de menor resistência para trazer seu desejo à realidade. E esse caminho pode ser completamente diferente do que você conscientemente imaginou. Então, mantenha-se flexível, mantenha-se aberto, confie no processo. Saiba que está sendo guiado, mesmo quando não pode ver o caminho completo à frente. Bob Proctor viveu e ensinou que você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Você não é apenas seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas circunstâncias. Você é uma expressão individualizada da inteligência infinita, do poder criativo do universo. E como tal, você tem acesso a recursos ilimitados, sabedoria ilimitada, poder ilimitado. A única coisa que limita você é sua crença de que você é limitado. Quando você realmente entende que está conectado à fonte de toda a criação, que você é feito da mesma substância que criou galáxias e estrelas, que o mesmo poder que faz seu coração bater e faz as plantas crescerem, está disponível para você direcionar conscientemente. Sua vida se transforma de luta para a facilidade, de carência para abundância, de medo para fé. Bob Proctor passou sua vida provando que esses princípios funcionam. Ele saiu de ganhando $4.800 por ano para construir um império de múltiplos milhões de dólares. Ele viajou o mundo ensinando essas verdades para milhões de pessoas. Ele viveu uma vida de significado, propósito, alegria e contribuição tremenda. E ele fazia questão de dizer que não há absolutamente nada especial sobre ele. Ele não tinha educação formal. Ele não vinha de família rica. Ele não tinha conexões. Tudo o que tinha era conhecimento de como sua mente funcionava e determinação inabalável para aplicar esse conhecimento. E se Bob Proctor fez isso, você pode fazer também. As mesmas leis funcionam para todos. Sua mente subconsciente é tão poderosa quanto a dele. O universo é tão abundante para você quanto era para ele. A única diferença é escolha. Você escolherá tomar o controle consciente da sua mente subconsciente ou continuará vivendo no piloto automático, sendo controlado por paradigmas antigos que não servem mais a você? Você escolherá elevar sua frequência vibracional através de pensamentos e sentimentos deliberadamente positivos ou permitirá que circunstâncias externas ditem seu estado emocional? Você escolherá agir sobre orientação intuitiva, mesmo quando não faz sentido lógico, ou deixará que medo e dúvida o paralisem? A verdade é que você está criando sua realidade a cada momento, quer esteja consciente disso ou não. Seus pensamentos atuais estão formando sua realidade futura.
As sementes que você planta hoje em sua mente subconsciente são a colheita que você terá amanhã. Então escolha sabiamente, plante sementes de abundância, saúde, amor, alegria, sucesso. Regue essas sementes com emoção positiva. Proteja seu jardim mental de ervas daninhas de pensamentos negativos. E confie que na estação certa você colherá exatamente o que plantou. Bob Proctor deixou um legado de transformação. Ele pegou princípios espirituais antigos e os tornou práticos, acessíveis, aplicáveis a qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. Ele provou que você não precisa esperar por circunstâncias perfeitas. Você não precisa esperar por permissão. Você não precisa esperar até sentir-se pronto. Você pode começar exatamente onde está, com exatamente o que tem, e criar algo extraordinário. Tudo começa com uma decisão. A decisão de assumir total responsabilidade pela sua vida. A decisão de parar de culpar, reclamar, fazer desculpas. A decisão de se tornar o mestre da sua mente em vez de seu escravo. Quando você faz essa decisão e a apoia com ação consistente, tudo muda. Você se torna um criador consciente em vez de uma vítima inconsciente. Você se torna alguém que faz as coisas acontecerem em vez de alguém para quem as coisas acontecem. Você se torna o autor da sua história em vez de um personagem no roteiro de outra pessoa. E essa mudança de vítima para criador é a transformação mais poderosa que você jamais experimentará. Porque quando você realmente sabe, não apenas intelectualmente, mas no nível mais profundo do seu ser, que você tem o poder de criar sua realidade, nada pode impedi-lo. Nenhum obstáculo é grande demais. Nenhum sonho é inalcançável. Nenhum objetivo é impossível. Bob Proctor dizia, veja, você tem potencial ilimitado. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. As mesmas leis que governam o universo estão disponíveis para você usar. A questão não é se você pode criar a vida que deseja. A questão é, você tomará a decisão? Você fará o trabalho? Você persistirá quando ficar difícil? Você manterá sua visão quando todos ao seu redor disserem que é impossível? Porque isso é o que separa aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que se contentam com mediocridade. Não talento, não sorte, não circunstâncias. Escolha, comprometimento, persistência. Sua mente subconsciente está esperando suas instruções. Ela servirá a você fielmente, criando qualquer realidade que você programar nela, através de pensamento repetitivo, emoção intensa e ação consistente. Você programará ela com limitação ou possibilidade, com escassez ou abundância, com medo ou fé. A escolha é sua, e essa escolha determinará tudo: sua saúde, sua riqueza, seus relacionamentos, sua felicidade, seu legado. Então, escolha sabiamente, escolha conscientemente e escolha agora. Porque cada momento que você adia a assumir o controle da sua mente é um momento em que velhos paradigmas limitantes continuam criando resultados indesejados. Bob Proctor viveu até seus 87 anos e até seu último dia estava ensinando, servindo, crescendo, contribuindo. Ele provou que quando você vive de acordo com princípios universais, quando você mantém sua mente em harmonia com o bem maior, quando você se dedica ao crescimento contínuo e ao serviço aos outros, a vida se torna uma aventura incrível de descoberta e realização sem fim. Ele provou que idade é apenas um número, que as únicas limitações são aquelas que você aceita em sua mente, que é possível viver com paixão, propósito e vitalidade aos 80 anos, tanto quanto aos 20 anos. O poder está dentro de você agora. Sempre esteve, sempre estará. Você simplesmente precisa reconhecê-lo, aceitá-lo e usá-lo. Sua mente subconsciente é o mecanismo mais poderoso do universo à sua disposição. Ela pode fazer você ou quebrar você.
Ela pode levá-lo a alturas inimagináveis ou mantê-lo preso em limitação e frustração. Tudo depende de como você a programa. E a boa notícia é que não importa como ela foi programada no passado, você pode reprogramá-la agora. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje você pode plantar novas sementes. Hoje você pode elevar sua frequência. Hoje você pode tomar a decisão que mudará tudo. Bob Proctor deixou-nos com ferramentas simples, mas profundamente eficazes. Afirmações diárias, visualização vívida, cultivo de emoções elevadas, gratidão constante, ação inspirada, persistência inabalável, fé em meio à incerteza. Essas não são teorias complexas. São práticas simples que qualquer pessoa pode implementar. Mas simples não significa fácil. Requer disciplina para fazer essas práticas diariamente quando você não vê resultados imediatos. Requer coragem para continuar quando todos ao seu redor dizem que você está desperdiçando seu tempo. Requer fé para acreditar em coisas que você não pode ver, tocar ou provar logicamente. Mas essa é a jornada, essa é a aventura, essa é a vida de um criador consciente. E os prêmios superam infinitamente os desafios. Porque quando você domina sua mente subconsciente, quando você se torna deliberado sobre seus pensamentos e sentimentos, quando você se alinha com as leis universais que governam toda a criação, você entra em um fluxo onde milagres se tornam comuns, onde sincronicidades acontecem diariamente, onde você se sente guiado e apoiado pelo próprio universo. Você para de lutar e começa a fluir. Você para de forçar e começa a permitir. Você para de se preocupar e começa a confiar. Este é o seu momento. Esta é sua oportunidade. Você tropeçou nesta mensagem por uma razão. Não há coincidências. Há apenas sincronicidade. Você está pronto para o próximo nível da sua evolução. E esta informação está aqui para guiá-lo. A única questão é, o que você fará com ela? Você a lerá, a achará interessante e então voltará aos seus velhos padrões? Ou você tomará a decisão agora, neste momento, de que sua vida nunca será a mesma novamente? Que você se comprometerá a assumir o controle da sua mente subconsciente e a criar conscientemente a vida dos seus sonhos? A escolha, como sempre, é sua. E sua vida será o reflexo direto das escolhas que você faz. Escolha grandeza, escolha abundância, escolha alegria. Escolha viver a vida extraordinária que está esperando por você. Comece agora, comece hoje. Seu futuro eu agradecerá.